Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem, olha aí de novo, hein? Maravilha! Pós-guerra, Guerra Fria, parte 3, lousa digital interativa. Ah, menino, hein? O que a gente está fazendo? Tentando recordar, trazer de volta à memória e ao coração aquilo que a gente já sabe. Guerra Fria é um tema muito fácil, você tira isso de letra, tranquilo? Mas precisamos ter paciência pedagógica, porque nem todo mundo morre de paixão pelas humanas e evaporam-se esses assuntos e a pessoa fica lá guardando os raciocínios matemáticos, as fórmulas de química, as fórmulas de física. É isso aí, tem gosto para tudo. Então, em homenagem àqueles que às vezes pensam, caramba, eu sei que já estudei Guerra Fria, mas eu já não me lembro. A gente volta a esse tema, e é com prazer, porque cada vez que a gente volta, a gente descobre coisa diferente. Eu e vocês também. Tranquilo? Então vamos lá, é gostoso pra caramba. Guerra Fria. Tranquilão? Bora lá? O que a gente vai fazer aqui? Recordar o que é essa bipolaridade que a gente toda hora encontra nas questões. Ordem bipolar, bipolaridade. Eu fiquei pensando até que era minha prima, que uma hora tá triste, uma hora tá morrendo de rir. Ela é meio bipolar. Bom, há dois polos. Estados Unidos, hegemônico no lado capitalista, União Soviética, demonstrando coesão, sendo a guardiã do socialismo científico lá no bloco comunista. Tranquilo? A gente precisa voltar a esses assuntos, porque para você pode ser que esteja muito bem sabido e a gente não precisa repisar a uva. Mas o seu colega ainda fica pensando, qual que é a diferença mesmo entre comunismo e capitalismo? Pois é, então vamos ao básico. São duas ideologias completamente distintas. Bora acompanhar na nossa lousa digital interativa? Comunismo. O que caracteriza esse arcabouço teórico chamado comunismo? Vamos lá, olha, a propriedade dos meios de produção é coletiva. Pertence aos trabalhadores, não há propriedade privada dos bens, dos meios de produção. Tudo bem? Outra coisa, há um incentivo ao coletivismo, ao contrário do que há num bloco capitalista, na ideologia capitalista, que é o incentivo à meritocracia. Olha, busque, por seus méritos, alcançar o resultado que você pretende. Não espere que alguém vai entregar isso de mão beijada a você. Muito bem, lá no mundo e na ideologia comunista, há um incentivo ao coletivismo. Olha, se você não dá conta, nós o tomamos pela mão, porque aqui nós trabalhamos numa dimensão coletiva e não numa dimensão pessoal, privatista. Tá vendo? São ideologias muito diferentes, muito distintas. Olha lá, o Estado planifica e conduz a economia. Ele faz um plano. Lembra da economia lá nos tempos de Stalin? Os planos quinquenais? Você ainda vai ver isso aqui. Muito bem. Lá, quando a gente discute Revolução Russa, Stalin, os planos quinquenais, caramba, a economia era planificada, como é no mundo comunista. Agora, já na ideologia, no mundo capitalista, o Estado regula cada vez menos a atividade econômica. O papel do Estado, no mundo liberal capitalista, é o de garantidor, e ele dificilmente consegue fazer isso, mas vamos lá, é o garantidor dos direitos individuais. Agora, a atividade econômica no mundo e na ideologia liberal capitalista, ela guia-se pelo livre mercado. Nosso amigo Adam Smith, lei da oferta e da procura. Então veja, são duas ideologias em dois polos diferentes. Se uma valoriza o individualismo, capitalismo, a outra valoriza o coletivismo, comunismo. Se uma valoriza
a intervenção do Estado na economia, a condução da mão forte estatal, que é o que o comunismo prega, o outro advoga que o mercado guie-se sozinho pela lei da oferta e da procura e que o Estado, se não puder ajudar, que não atrapalhe. Entende? Olha lá, há um rígido controle ideológico na ideologia comunista. Você não vê alguém montando numa balsa querendo fugir de Nova York para Cuba. Não precisa disso, amigos. Se você não quiser, vá caçar seu rumo. Mas você vai ver muita gente montando numa balsa para sair de Cuba. Por quê? Porque no bloco comunista há um rígido controle ideológico do cidadão. Você tem que afinar com aquela ideologia, senão não há espaço para você. Você não pode dizer, bom, eu moro aqui na China comunista, mas eu quero ostentar um chapeuzinho do Mickey Mouse e acessar livremente a internet. Livremente o escambau. Porque se você está aqui na China comunista, você se submeterá ao rígido controle ideológico do Partido Comunista. Tá vendo? Então, nesse período da Guerra Fria, 47 a 91, o mundo viveu nesta ordem bipolar. Mandim, eu não gosto dessas coisas muito rotuladas, prontas e acabadas. Eu acho que há coisas muito legais lá e há coisas muito legais cá, há defeitos lá como há defeitos cá. Sim, você é livre para pensar isso. Só que nesse período em que estamos focados, não era assim que se pensava. Ou é o céu, ou é a terra. Ou é comunista, ou é capitalista. Não há essa flexibilidade de ficar catando aqui virtudes ali. Beleza? Por isso nós estamos falando de uma ordem bipolar. Vandinho, esse negócio de bipolar, né? Para polo. Me remete à polarização. Exatamente. Polarização não é um tema tão caro aos dias atuais? Polarização aqui, na Guerra Fria. Tá legal? Ó, estou trazendo para você também a oportunidade de recordar como que a Guerra Fria se dá na América Latina. Então eu vou falar de dois assuntos que podem aparecer na sua prova. A Escola das Américas e a Aliança para o Progresso. Escola das Américas, eu acho que você já viu isso, talvez não nominou, mas você já estudou regime militar no Brasil? O contexto aí do golpe de 64? Você sabe que os militares brasileiros da Escola Superior de Guerra foram aos Estados Unidos receber treinamento. Isso! É porque havia no Panamá uma grande escola, um centro de formação contra o comunismo para ensinar os militares latino-americanos a combater o avanço do comunismo. 60 mil militares, aproximadamente, passaram por essa Escola das Américas, entre eles, muitos chegaram a ser presidentes em seus países e muitos terminaram na lista de criminosos que cometeram crimes contra a humanidade. Beleza. Aliança para o Progresso vem a ser o quê? É o equivalente ao Plano Marshall na América Latina. Se o Plano Marshall era uma ajuda econômica dos Estados Unidos, ajuda entre aspas, à Europa, a Aliança para o Progresso era a mesma coisa, só que voltada para a América Latina. Você vê, depois que a Revolução Cubana de 1959, os maiores pesadelos dos Estados Unidos começam a tomar corpo, que era o quê? Ver o comunismo chegar à ilha de Cuba, que está a 14 quilômetros de Miami, está no seu quintal. Quer dizer, se os Estados Unidos, numa ordem bipolar, tem pânico de comunismo, agora vão ter que lidar com o comunismo ali pertinho, a 14 quilômetros de Miami. É mole? Então, isso mostra, do ponto de vista dos Estados Unidos, a necessidade urgente de ter coisas como Escola das Américas e coisas como Aliança para o Progresso. Tranquilo? Quero lembrar a você que a gente já falou que durante essa ordem bipolar, durante a Guerra Fria, há uma corrida armamentista, uma corrida nuclear, uma corrida espacial. Peço que você tenha atenção à chegada do homem à Lua. Ah, Vandim, me fez lembrar um colega meu que vive no mundo da Lua. Muito bem, não morra, minha filha. É verdade, mas eu não estou falando de você que já vive no mundo da Lua. Estou falando da chegada do homem à Lua, ok? Nesse tempo de terraplanistas, né? Falar em chegada do homem à Lua às vezes complica, tá, minha filha? Mas vamos que vamos.
Vai lá, pega algum vídeo, prepare-se para alguma questão que traga imagens lá do Neil Armstrong fincando a bandeira dos Estados Unidos ali no solo lunar, porque isso representa um marco naquela corrida onde um está querendo ser mais do que o outro o tempo inteiro. Vandim, eu fico pensando nessas coisas assim de União Soviética querendo acompanhar o pique dos Estados Unidos faz uma bomba, ela faz outra, os Estados Unidos mandam uma bomba para a Lua, ela quer mandar também. A União Soviética vai ter fôlego para isso? Porque uma economia planificada é muito menos dinâmica do que uma economia liberal. Bingo, você já está plantando a semente da desagregação da União Soviética, tá bom? Ó, quero trazer para você um último assunto, tá aqui, o macartismo. Macartismo é uma expressão que deriva do nome de um homem chamado Joseph McCarthy. Ele era senador, ele fazia parte do Comitê de Atividades Anti-Americanas e pentelhava, vasculhava a cultura, a produção cultural de Hollywood e do Brasil e dos Estados Unidos como um todo, pentelhava, passava pente fino ali procurando pelo em ovo para detectar tudo aquilo que no entender dele e do comitê pudesse significar propaganda comunista. E muita gente foi parar nas chamadas listas negras do senador Joseph McCarthy. Então, o macartismo é nominado muitas vezes como uma histeria anticomunista que varreu os Estados Unidos numa certa época. Joga no Google, dá uma olhadinha, nós vamos fazer exercício, vamos incorporando essa terminologia ao nosso vocabulário, porque quando chegar nas atualidades e a gente começar a falar de um assunto que não tem nada a ver com esse, que é o terrorismo, todo o preconceito, o ódio e a intolerância que se volta contra o mundo islâmico por causa da ação de alguns, a gente vai começar a ver uma espécie de caça às bruxas nos Estados Unidos, voltada a quem, por exemplo, usa um turbante, tem uma barba longa, todo árabe é um potencial terrorista. Então, quando a gente estiver discutindo o terrorismo, a xenofobia nos Estados Unidos, nesse contexto aí do pós-11 de setembro, a gente vai falar assim, é uma espécie de renascimento do macartismo. Se aquela histeria no pós-guerra, na época da Guerra Fria, tinha como alvo os comunistas, e muitos exageros se fez nesta época por conta de apontar dedos, destruiu-se reputações, colocando pessoas em lista de atividades anti-americanas por nada, só porque tinham lido um livro ou falado alguma coisa que foi interpretado como defesa do comunismo. Nesse contexto mais atual, nós vamos ver também quanta violência policial, quanta discriminação nos aeroportos, por exemplo, só porque a pessoa chegava trajando um turbante, uma veste árabe, alguma coisa assim. Beleza? Então, macartismo é um tema para incorporar. Força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração aí, deixa o seu like aí, inscreva-se.